são livre mercado, empresas, são financiadas em grande medida por publicidade governamental. Por isso a gente defende a lei da mídia democrática, para transformar em realidade o que está previsto na Constituição e também atualizar, porque a legislação brasileira é toda pré-internet, é toda pré essas novidades imensas aqui na área da comunicação, da qual o nosso amigo aqui do blog da Dilma é um exemplo. Terceira coisa, a reforma tributária. Os ricos no Brasil não pagam imposto. Quem paga imposto é trabalhador e setores médios. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que não tem recursos suficientes para garantir o conjunto de políticas públicas que a gente quer para o Brasil e não tem recurso suficiente para investir no crescimento econômico do país. Como é que você viabiliza esse dinheiro? Cobrando imposto sobre grandes fortunas, sobre transmissão de herança, pegando os ricos e obrigando os ricos a pagar. E, ao lado disso, reduzindo o imposto que a gente paga para o sistema financeiro. Vocês devem saber, grande parte do orçamento público nacional é repassado para o setor financeiro para pagar uma dívida feita por governos anteriores. Reforma agrária. Tem muita gente que acha que a reforma agrária é coisa do passado, por isso, inclusive, o nosso governo Lula e o governo Dilma não fez reforma agrária, a gente tem que dizer isso com clareza. Nós fizemos uma política de assentamento e transferimos recursos para os pequenos e médios agricultores. É verdade que também transferimos muito mais recurso para o agronegócio. Qual é o efeito disso? O efeito disso não é só que no campo o pequeno ainda sofre muito. O efeito disso não é só que o sem terra não tem terra. O efeito disso é que a gente tem menos alimento do que o país precisa a preço barato e não temos o que a gente chama de segurança alimentar, que é o país ter estoques de alimentos em quantidade suficiente para alimentar o seu povo. Precisa de reforma agrária, inclusive por isso, para a gente não ter que ficar preocupado com inflação de preço de alimento. E reforma urbana, porque as condições de vida nas grandes cidades são o que todo mundo aqui conhece, não preciso dar exemplo. E o último tópico que a gente tem insistido muito é que precisa mudar a qualidade e o investimento nas políticas de saúde, educação, cultura, transporte, entre outras. Eu não preciso dar exemplos, mas eu queria só chamar a atenção para uma ideia. Não é só dinheiro, é a qualidade dos serviços públicos que precisa mudar muito. Precisa de dinheiro e precisa mudar também a qualidade. Na área da educação, por exemplo. A gente fez uma ampliação muito significativa, só que os currículos da maioria das escolas e a pedagogia que prevalece no ensino no Brasil continua antiquada. Nós precisamos dar um salto se a gente quiser ter um povo com acesso à educação. Precisamos dar um salto no investimento na área de cultura. Para nós, comunicação, cultura e educação são chave se você quiser ter uma população politizada, cidadã, disposta a construir uma sociedade nova. Então, essas questões que eu citei, na nossa opinião, são a base para fazer uma aliança programática para disputar as eleições de 2014. Nós não queremos, não aceitamos, achamos um erro adotar a seguinte lógica: fazemos aliança com quem está disposto a nos apoiar para ter tempo de televisão e assim a gente ganha. O problema é que esse caminho faz a gente ganhar, mas não permite que a gente governe fazendo mudanças no país. E agora ficou claro que precisa ter mudança rápida e profunda. Por isso, como também o Guilherme falou aqui, nós temos que arriscar. Nós temos que arriscar. Tá certo? Saber que é correr um risco, fazer uma aliança com perfil programático mais claro, que a disputa eleitoral vai ser mais difícil, mas isso é o que a situação nos exige. Tem um lado bom nisso. O lado bom é a gente se livrar da tutela de aliados indecorosos. Né? Vocês aqui com a família Gomes, o pessoal do Maranhão submetido aos Sarney, o pessoal do Pará, que a turma lá quer que apoie o filho do Jader Barbalho. É uma fila de aliados que são um peso para o partido
impedem o PT de ter bom desempenho nas eleições majoritárias e proporcionais, reduzem o tamanho das nossas bancadas e, principalmente, gente, vamos falar sério, reduzem a nossa autoridade política e moral. Porque nós construímos um partido que tem uma história que não pode ser colocada na vala comum junto de gente desse tipo. Porque nós, em vários locais, fizemos alianças, e temos que fazer, mas nós não podemos nos confundir com os aliados e muito menos nos submeter a eles, que é o que acontece aqui no Ceará, que é o que acontece no Maranhão, que é ver setores do partido se submetendo às oligarquias locais e virando funcionários dessas oligarquias, defendendo dentro do PT as posições de interesse dessas oligarquias. Ter uma política de alianças programática para 2014 também nos ajuda a nos livrar desse peso. E, por fim, há o tema do partido. Não só a gente tem que mudar de estratégia, mudar de tática para 2014, mas nós temos que mudar o jeito de funcionar do partido. Nós temos um partido que depende do financiamento público e do financiamento empresarial. Portanto, é um partido que tem que ficar sempre na máquina do Estado e amigo do empresariado. Senão não tem dinheiro. É óbvio que isso não pode ser assim. Nós temos que reconstruir dentro do PT mecanismos de autossustentação financeira, que eu acho plenamente possíveis. Acho que a maioria aqui não sabe disso, mas há partidos europeus que se sustentam com cotização militante, com atividades empresariais e com atividades públicas, como grandes festas, que fazem o partido ter recursos durante muito tempo. Precisamos ter autonomia financeira, precisamos ter formação política para a nossa militância. Eu não vou perguntar aqui, mas eu arrisco dizer que se eu perguntar, a grande parte dos que estão aqui entraram no PT depois de 2000. O que é bom, não é ruim. Nós temos que ter gente nova entrando no partido. Ruim é que o partido não ofereça às pessoas que estão entrando oportunidade de conhecer a história do PT, a história do Brasil, a história da luta pelo socialismo no mundo, conhecer o nosso programa, conhecer a nossa estratégia. Porque senão as pessoas que entram, por exemplo, de 2003 para cá, só conhecem o PT governo, não conhecem o PT oposição, não conhecem o PT da luta contra a ditadura, não conhecem a história da esquerda antes do PT e começam a achar, como eu vejo alguns amigos nossos achando, que política é só isso aí. Como se não existisse muito mais coisa e muitos mais exemplos que a gente deve aprender. Precisamos ter formação política massiva para os filiados, precisamos ter comunicação. É incrível que há 50 anos atrás, nos anos 50 e 60, o velho Partido Comunista tivesse vários jornais diários espalhados por todo o país e o PT não consiga ter um único jornal diário. Agora que nós temos, inclusive, mais facilidade técnica para fazer isso, para imprimir nos estados, para fazer edições, para fazer rádio e televisão pela internet, e nós não temos. A política de comunicação do PT é sofrível. E isso favorece quem? O oligopólio da comunicação. Daniel estava contando aqui, um dos blogs mais lidos no país, por petistas, é feito por um companheiro do Partido Comunista do Brasil. Por quê? Porque se o partido tivesse uma redação de jornal que produzisse, que fosse um jornal virtual pela internet, todo dia, produzindo noticiário, produzindo opinião política, produzindo informação, nossos filiados iam obter aí a nossa opinião, mas não é assim que é. Então nós precisamos ter autossustentação financeira, formação política, comunicação, recuperar os laços nossos com a base social do PT. Nós continuamos sendo o partido que tem mais vínculo com a base social, só que isso é pouco. Por exemplo, a juventude, é uma tragédia que a gente, depois de 10 anos de governo, as pesquisas nossas mostram que a maior parte da juventude não tem o PT como referência. Significa dizer que o futuro, pessoal, é pior do que o presente, para nós. A cada eleição, cresce o número de pessoas que vão votar
que tem uma visão de nós como um partido tradicional. E isso é muito forte na juventude. Eu sempre falo uma historinha que é defeituosa, mas que permite entender o que eu estou querendo dizer. Quem nasceu, tá certo? Quem nasceu no ano de 1990, começou a prestar atenção na política quando o PT chegou à presidência da República. A pessoa tinha lá 12, 13 anos, começou a prestar atenção na política. Hoje, essa pessoa está com 20 anos e olha o quê? Olha o Brasil desigual, olha a política corrupta e olha o PT na presidência da República. É muito fácil esse jovem chegar à conclusão que a culpa é do PT. É muito fácil. E isso só não é assim se tiver organização política, se tiver trabalho político, se tiver formação política, se tiver comunicação. Se a gente não tiver um trabalho organizado para ganhar a juventude, especialmente a juventude da classe trabalhadora, se a gente não fizer um esforço enorme para ganhar para o nosso lado a classe trabalhadora, a nova que surgiu nos últimos 10 anos, nós não vamos ser o partido do futuro. E isso que eu falei para os jovens e para os trabalhadores, vale para as mulheres, vale para o movimento ambientalista, que nós perdemos uma parte, vale para os indígenas, que nós perdemos uma parte,